Queridos, eu estou muito feliz, Jesus, por estar aqui esta noite com os irmãos reunidos da presença de Deus, na celebração do 22º aniversário deste ministério. Eu só posso louvar a Deus, porque eu tive a honra de fazer parte deste momento que é tão especial, por ter sido lembrado pela nossa querida missionária Bárbara, para estarmos aqui. Deus te abençoe, assim também como é o esposo do pastor Eliseu. Deus abençoe o pastor Bruno, que o Senhor visite, que dê saúde, em nome de Jesus, a missionária Bárbara, Deus te abençoe, assim bem como todos os irmãos que estão presentes aqui esta noite. Glorifico a Deus pela vida dos obreiros que me acompanham, o pastor Joélio, vice-presidente aqui em nossa igreja, em nosso campo, na cidade de Guarapari, o presbítero Ivan, que está aqui sobre esse altar, e os obreiros, o diácono Leison, que tem assessorado as nossas agendas, e o diácono Diego, servo do Senhor. Amém? Amém. Antes de ler a Bíblia, irmãos, eu vou falar, posso falar do meu material? Eu posso? Aqui do lado de fora, sobre a mesa, temos alguns materiais que nós utilizamos para o trabalho do nosso ministério. Temos Bíblias femininas, Bíblia de capa personalizada, para abençoar as irmãs. E para quem gosta de conhecer mais da palavra de Deus, temos algumas apostilas, como por exemplo, esta apostila que é maravilhosa, Seminário Escatológico, para quem quer saber sobre a volta de Jesus, desde o arrebatamento até o juízo final. Temos tudo escrito aqui de forma bem simples, para que todos possam compreender. E para quem precisa também entender sobre interpretação de textos da Bíblia, temos esta outra apostila, hermenêutica e homilética, que ajuda muito na área da pregação, para quem não consegue entender o que é pregação, sobre essas coisas aqui explica muito bem sobre isso. E esta outra apostila que temos, obreiro aprovado. Tudo que o obreiro precisa saber, temos aqui. O obreiro e a família, o obreiro e a igreja, o obreiro e o ministério, o obreiro e o trabalho, tudo aqui para facilitar, pastor Eliseu, o obreiro que precisa de algumas orientações bíblicas para servir a Deus. Amém? Tudo isso estará ali do lado de fora. Tem Bíblia de R$80, as apostilas 30, 2 por 50, estará tudo ali disponível para os irmãos. É só falar com os obreiros. Amém? Amém. Leiamos a palavra de Deus. A hora está bastante avançada, mas prometo não ser enfadonho. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Aleluia! Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Eita glória! Versículo de número 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. Está escrito assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assente-se por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Meus amados e queridos irmãos, o tabernáculo do Senhor Deus estava montado num pequeno vilarejo cujo nome era Siló. Siló, durante um tempo, serviu como capital espiritual da nação de Israel, aonde toda a nação saía de suas determinadas localidades para então adorar o Senhor dos Exércitos em Siló. Todo hebreu que
quisesse adorar a Deus, deveria sair da sua localidade aonde morava, deslocar-se até Siló. Lá em Siló estava o tabernáculo do Senhor, que era o local designado por Deus para que o povo pudesse o buscar, para que o povo pudesse sacrificar, para que o povo pudesse a Deus ofertar e ao mesmo tempo por Deus ser abençoado. Na administração deste santuário, nesta oportunidade, estava o sumo sacerdote chamado Eli. Eli era o sumo sacerdote que então conduzia os trabalhos da casa do Senhor, no santuário que estava em Siló. Quem era Eli? Eli era descendente de Arão, através de um dos seus filhos, cujo nome era Itamar. Eli recebeu a responsabilidade de estar cuidando do santuário de Deus e ser aquele por quem a bênção de Deus passaria sobre ele, para que Israel pudesse ser abençoado, porque sempre foi assim no meio do povo de Israel. A bênção passava pelo sacerdote para então ser derramada sobre o povo. Eli foi o escolhido para que a bênção pudesse passar sobre ele e então ser derramada sobre a nação. Só que a Bíblia nos mostra que no período da administração do sacerdote Eli havia uma certa irresponsabilidade, de maneira que o momento, o clima, o ambiente era sombrio. Havia uma certa escuridão no período do ministério de Eli, de forma que as coisas espirituais não eram levadas com a seriedade a qual Deus exigia, de forma que o nome de Deus já não era respeitado, já não era temido e não era reverenciado como Deus sempre exigiu do seu povo. Neste momento, nesta administração sombria, nesta administração nefasta, diz a Bíblia que vai nascer uma criança cujo nome era Samuel. Quem lê a Bíblia sabe que nestes momentos ou nesses dias, um homem chamado Eucana tinha uma esposa chamada Ana, e todo ano Eucana subia com Ana para o santuário do Senhor em Siló para adorar a Deus. E durante alguns anos Ana esteve orando a Deus, e depois de muito a Deus orar, Deus resolveu abrir a madre, a qual ele mesmo havia cerrado. A Bíblia fala que Samuel vai nascer nesse período aqui sombrio, nesse período de calamidade espiritual. E Samuel, depois de ser desmamado, vai ser colocado no santuário para servir a Deus e para se tornar um ministro do Senhor. Eli, o sumo sacerdote, pastor Eliseu, vai se tornar um pai espiritual para Samuel. Eli vai se tornar um mentor espiritual para Samuel. A referência espiritual que Samuel vai buscar estava em Eli, o sumo sacerdote que tornou-se o seu pai na fé. Tudo que Samuel precisa aprender no mundo espiritual, Samuel vai buscar no sumo sacerdote Eli. Os dois filhos de Eli, cujos nomes eram Ofni e Finéias, vão servir como companheiros de ministério de Samuel. Eram os dois obreiros da casa, eram os dois sacerdotes,
Então tudo que Samuel precisa aprender como obreiro, ele vai olhar para quem? Vai olhar para Ofni e vai olhar para Finéias. Samuel, para aprender a ser obreiro, para aprender a servir no ministério, ele vai olhar para quem? Vai olhar para Ofni, vai olhar para Finéias, que eram os dois obreiros. A Bíblia chama eles, o pastor Joélio, de sacerdotes do Senhor. Se são sacerdotes do Senhor, quer dizer que eles eram os obreiros. Aí Samuel está crescendo, tendo como referência Eli, o sumo sacerdote, o seu pai na fé, os dois obreiros, Ofni e Finéias, para lhe servir de referências para servir a Deus. Irmãos, era um caos total, era uma calamidade sem precedente, porque Ana orou 20 anos por esse menino, para colocar esse menino na igreja, no santuário, para ele crescer e servir a Deus. Agora olha nas mãos de quem Ana está colocando o menino para aprender, com Eli e com os dois filhos, Ofni e Finéias. Deixa eu pontuar para vocês aqui rapidamente algumas falhas da administração do sumo sacerdote Eli. Primeira coisa que eu quero pontuar, no capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz que Eli cuidava da casa de Israel, porém Eli deixou de cuidar da sua própria casa. Olha a situação de Eli. Ele cuidou da casa de Israel e esqueceu-se de cuidar da sua própria casa. Nem parece algumas administrações que nós temos nos dias de hoje, porque tem gente que cuida bem da casa dos outros, mas é uma péssima administração em sua própria casa. Tem gente que cuida muito da vida da gente, mas esquece de cuidar da sua própria vida. Tem gente que passa o dia todo bisbilhotando a vida dos outros e esquece de bisbilhotar a vida dos próprios filhos. Tem mulher que fica bisbilhotando a vida do marido de todo mundo, mas esquece de cuidar do seu próprio marido. Tem gente que é assim, é bom para cuidar da casa alheia, mas é péssimo para cuidar da sua própria casa. Ele cuida da casa de Israel, mas ele esquece de cuidar da sua própria casa. Outra coisa que eu quero pontuar é no capítulo 1, versículo 14. Eli havia perdido a visão espiritual. Eli perdeu totalmente o discernimento, a visão de Deus. Você se lembra que Ana estava orando, Ana estava derramando a sua alma ao Senhor. Ana chorava compulsivamente, de maneira que não saía mais a voz, porque a voz ficou embargada por causa das muitas lágrimas que dos seus olhos rolavam, de maneira que quem olhava via Ana movimentando os lábios, mas não ouvia a voz. Eli sem visão, Eli sem nenhum discernimento, olhou e disse: Ana, aparta de ti o teu filho. Na visão de Eli, Ana estava embriagada, mas Eli não tem visão de Deus. Mas Eli perdeu totalmente o discernimento e não sabe mais discernir entre uma coisa e outra. No capítulo 3, versículo 8, eu vou pontuar mais uma coisa. Eli havia perdido total sensibilidade nos seus ouvidos, de maneira que Eli, presbítero Ivan, ele não ouvia mais a voz de Deus. E só quem lê a Bíblia sabe disso. Samuel estava deitado no templo e Deus falou com ele: Samuel, Samuel.
se levantou, foi até mim e disse: meu Senhor, por que me chamaste? Olha Deus falando com um menino de 12 anos de idade e não está falando mais com um sacerdote de 84. Isso porque o sumo sacerdote perdeu a sensibilidade auditiva e já não consegue ter a percepção da voz de Deus. Mas Deus está falando com o menino no capítulo de número 4 e versículo 4. Eu vou pontuar mais uma coisa: ele se tornou um irresponsável espiritual. Irresponsável em qual sentido? A Bíblia fala que os seus 2 filhos pegaram a arca para levar para uma batalha e ele não fez caso de nada, simplesmente abriu mão da arca a qual ele era o protetor e deixou a arca ir para uma batalha a qual Deus não estava. Irresponsabilidade espiritual. Irmão, quando eu olho para essa administração, o meu coração fica tremendo dentro do peito, porque eu olho para o tempo de hoje e percebo que tem muita administração que está do mesmo jeito, não ouve mais a voz de Deus, não tem mais sensibilidade para ouvir Deus falar, não tem mais responsabilidade com a presença do Senhor. É assim que estava a causa, a obra de Deus. Pastor Eliseu, no tempo de Eli. Agora deixe-me pontuar as falhas dos obreiros, porque este é o sumo sacerdote. Agora olha os obreiros, Ofni e Finéias. Samuel está crescendo, querendo ser obreiro, e está olhando. Olha a espécie de obreiro que está na casa do Senhor. A Bíblia fala no capítulo 2 e no versículo de número 12, bem baixinho, no capítulo 2 e versículo 12, a Bíblia fala que eles não conheciam ao Senhor. Meu Deus, eles servem a Deus, mas não conhecem Deus. É a Bíblia que fala, não sou eu. Eles serviam, mas não conheciam ao Senhor, e por isso faziam tanta coisa errada. Porque tem gente que só porque coloca a Bíblia debaixo do braço já serve a Deus, só porque tem uma carteirinha de crente já serve a Deus, mas não abandona o pecado, não abandona as práticas erradas. Está servindo, mas não conhece, porque quem conhece respeita, quem conhece teme, quem conhece obedece. Para me mostrar como servir a Deus, é só obedecer, é só temer, é só respeitar. Mas eles não obedecem a Deus. Segunda coisa que eu vou pontuar para a gente ganhar tempo, capítulo 2, versículo 13. Eles roubavam a oferta do Senhor. Meu Deus do céu, eles roubavam a oferta do Senhor. Alguém vinha ofertar a Deus, aí para colocar a oferta lá no altar de Deus, primeiro eles colocavam num caldeirão para ferventar a carne, para separar a gordura da carne maciça, porque no altar para Deus só vai a gordura e não vai carne, porque carne no altar Deus não recebe sacrifício. Aí eles levavam no caldeirão para poder ferventar, aí tiravam a gordura é de Deus, a carne é do sacerdote. Aí os obreiros pensavam, mas essa gordurinha está tão gostosa, essa gordurinha está tão boa. Aí eles fincavam um garfo na carne com a gordura de Deus para pegar. O ofertante falava, faz assim, não, vocês vão comer depois, essa parte é de Deus. E eles não queriam nem saber, pegavam a parte deles e pegavam a parte de Deus. Obreiros ladrões roubavam a oferta do Senhor, mercenários, ladrões baratos roubavam a oferta do Senhor.
roubavam a oferta de Deus. Capítulo 2, versículo de número 17, está escrito: eles desprezavam a oferta do Senhor. A oferta de Deus e fã sempre foi considerado a glória do Senhor. Eles estavam desprezando a glória, eles estavam desonrando a glória, eles estavam menosprezando a glória do Senhor. Agora no capítulo 2 e versículo 22, outra coisa que eu vou pontuar para vocês: eles eram adúlteros. A Bíblia fala que eles adulteravam com as mulheres que vinham da congregação. Pastor, eles adulteravam? Sim, eles adulteravam, mas mesmo adulterando, eles serviam a Deus no santuário, comiam a carne de Deus, comiam a gordura de Deus, roubavam a oferta de Deus e se deitavam com as mulheres, se prostituindo. Obreiros adúlteros que não temem a Deus estavam em adultério e mesmo assim estavam servindo a Deus. No capítulo 2 e verso 25, vou pontuar mais uma coisa: eles não ouviam mais a repreensão por causa do coração endurecido. E quem está com o coração duro não ouve mais a Deus e não ouve mais a repreensão de ninguém. Você fala e ele não ouve, você fala e ele não dá credibilidade, você fala não faz isso e ele faz, não vai para lá e ele vai, não faça isso e ela faz. Não ouve mais a Deus, coração está duro, o ouvido está bloqueado, não consegue mais ouvir a Deus. Agora deixa-me pontuar algumas coisas na vida do jovem obreiro, porque o jovem obreiro está olhando para o sumo sacerdote cego, surdo e irresponsável, está olhando para os obreiros adúlteros, mercenários. O jovem obreiro está olhando para essa ralé, está buscando uma referência espiritual. Olha Samuel, capítulo de número 1, versículo 27. Samuel é um projeto gerado em oração. Samuel é um projeto gerado na oração. 20 anos de oração. Ana orou 20 anos. Samuel nasce regado de muita oração. No capítulo 1, versículo 24, ele é consagrado a Deus desde criança. A mãe dele pegou ele, levou lá para o santuário e colocou aos pés do Senhor para servir como nazireu. Não vai passar navalha na cabeça, não vai passar navalha sobre a barba, será separado para Deus desde criança. No capítulo de número 2 e no versículo 18, Samuel, ainda menino, pequeno, ele já ministrava diante do Senhor, já pregava, já falava a palavra de Deus, já era alguém diferente no santuário. No capítulo 3 e no versículo 1, Samuel já servia a Deus, ainda sendo criança. Os obreiros estão rebeldes, Samuel está servindo. Os obreiros não querem responsabilidade, Samuel está servindo. Os obreiros estão em adultério, Samuel está servindo. Existe alguém que está servindo a Deus ainda, pastor. A situação está feia, a situação
Deus. O santuário está uma desordem. Samuel está servindo a Deus, porque eu não sirvo por causa dos outros, eu sirvo por causa de Deus. Então Samuel, o pecado alheio não tira Samuel do santuário. Capítulo 3, verso de número 10, ponto. Mais uma coisa, Samuel era novo e já ouvia Deus falar. Samuel, ele se levantava correndo, porque ele ouvia, mas não discernia, porque ele não tinha experiência. Aí ele ia lá no obreiro Eli. Eli, tu me chamou? Ele, eu não te chamei, vai deitar. Ele deitava, aí Deus, Samuel, ele se levantava porque ouve, mas não discerne, porque ainda é novo, não tem experiência. Levantava, ia lá no sacerdote, Eli, tu me chamou? Eli, eu não te chamei, vai deitar. Ele ia deitar, aí Deus, Samuel, e ele ouvia, mas não sabia quem falava, não tinha experiência. Eli, tu me chamou? Na terceira vez o sacerdote entendeu que Deus estava falando com ele e disse, vai deitar. E quando tu ouvir a voz de novo, tu vai falar assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo. Deixa eu ver quem pode adorar o Senhor. Deus vai falar com o crente aqui hoje. Deus vai falar com o crente agora. No capítulo de número 2 e verso 21 está escrito: e Samuel crescia. Meu Deus! Pastor Joelho, no capítulo 3 e versículo 19 está escrito: e Samuel crescia. Você não entendeu, por isso você não deu glória a Deus, né? Entendeu não? Eli está pecando, Samuel está crescendo. Ofni está pecando, Samuel está crescendo. Finéias está liderando, Samuel está crescendo. Ainda não percebeu? Não é o lugar e não são as pessoas, é projeto nascido em oração. Levanta a mão para receber essa palavra. Não importa quem está pecando, não importa quem pecou, não importa quem desviou, não são pessoas, é projeto nascido em oração. Receba crescimento de Deus aqui. Só quem está preparado para fazer. Pega na mão de alguém se você puder, meu Deus. Pega na mão de alguém. Se você puder pegar, só se você puder. Dá uma balançada nele, vai, por favor. Enquanto o negócio está, faz forte. Balança forte. Vai agora, se prepara para crescer. Vai, se prepara para crescer. Deus vai te fazer. Deixa eu ver mais adorar. Deixa eu ver. Só deixa eu ver. Pode pegar. Exploração Coisa linda, meu Deus! não é o lugar, não são as pessoas, é o propósito. Samuel está crescendo diante de uma administração corrupta, mas a corrupção do santuário não impediu Samuel. Meu Deus! Forte! Eu não estou crescendo porque o meu pastor é ruim. Eu não estou crescendo porque a minha igreja não é boa. Você não está crescendo porque você é igual a
aonde só tem doutor, aonde só tem caô. Meu Deus. Aí lá eu vou crescer. Você que pensa. Forte. Eu já vi gente crescer morando dentro da roça. Eu já vi gente ficar famosa congregando igreja que não tinha nem piso. A madeira de tábua na janela. O pastor não sabia nem celebrar a Santa Ceia. Mas Deus foi lá na roça, na igreja na terra, e restaurou e mostrou que bate aí na mão dele e fala: não é lugar, não são as pessoas, é a promessa de Deus. E quem tem promessa pode ir para lá, pode ir para cá, pode congregar ali na igreja com as irmãzinhas do coque. Não vai! Samuel está crescendo. Só para nós finalizar. Samuel está crescendo de maneira que estoura uma grande guerra. Israel contra os filisteus. O negócio ficou estranho. A batalha ficou travada. Ofni e Finéias, os dois obreiros sem visão de Deus, falou bem assim: vamos trazer a arca da aliança. E o pai dos dois, que tinha apenas visão que eles, deixou a arca ir para a guerra. Quando a arca chegou, pastor Eliseu, todo mundo gritou. Todo mundo gritou. Só que só foi o caixote. Porque a presença de Deus não honra desobediente. Só foi a caixa vazia. Teve barulho, mas não tinha presença. E não vai adiantar nada ter muito barulho, mas não ter glória de Deus. Vai adiantar nada ter muito alvoroço, mas não ter glória de Deus. Gostoso mesmo é quando tem barulho e tem glória de Deus. Tem barulho e tem glória. Deixa eu ver se tem barulho. Deixa eu ver se tem barulho. Olha isso. Se alguém pode fazer barulho, eu vou fazer barulho. A arca foi roubada. E quando a notícia chegou para Eli, a esposa de Finéias estava grávida. Quando a mulher ouviu dizer que a arca foi roubada, a criança nasceu na hora. Aí alguém disse: que nome colocamos o menino? Aí ela gritou: coloca aí e acabou. Porque foi-se a glória de Deus. Israel, a glória foi roubada. Irmão, que foi roubada foi a arca. Porque a presença de Deus já não estava ali, fazia muito tempo. Meu Deus. Israel, a glória foi roubada. Está enganada ela. Foi roubada a arca. Foi roubada a caixa de madeira revestida de ouro e vã. Porque a presença já não estava naquele lugar. Ó. Fala pro
Senhor. Porque quando a notícia chegou que a arca foi roubada, Eli caiu da cadeira e morreu. Os rebeldes, ladrões de oferta, mercenários, adúlteros foram assassinados na batalha. A administração da casa vai ficar na mão de quem agora? Eli morreu, pastor Joel. Ofni e Finéias assassinados na guerra. A casa de Deus vai ficar na mão de quem agora? Olha quem estava lá no santuário, vendo os outros fazer coisa errada, mas só fazendo aquilo que era certo. Porque não é porque tem gente fazendo coisa errada que eu vou fazer também. Ah, pastor, vou fazer porque está todo mundo fazendo. Vai fazer porque você é rebelde. Eu não faço o que todo mundo faz, eu faço o que Deus me chamou para fazer. Ah, pastor, eu vou usar porque está todo mundo usando. Não vai usar porque tu é um rebelde. Tá doidinho pra colocar uma sunguinha e ir pra praia. Aí vê os outros, eu vou colocar porque tá todo mundo colocando, vai nada. Eu não vou fazer o que tá todo mundo fazendo, porque eu nasci debaixo de um propósito. Aí Samuel tá crescendo. Aí Deus, Samuel, a casa agora tá na sua administração. Porque tu viu que era errado, mas fez o que era certo. Tu viu que era sujo, mas fez o que era limpo. Tu viu que era injusto, mas fez o que era justo. Vai ficar na sua mão a casa agora. Uma nova guerra explode. Capítulo 7 de Crônicas. Agora quem vai liderar o combate? A primeira guerra deu errado porque na frente estava o adulto e o ladrão de oferta. Agora a segunda guerra, quem vai liderar? O Samuel, que ouve a voz de Deus, ó, desde pequeno. Samuel está em lista. Israel sai da onde está, pastor Eliseu, para ir aonde está Samuel. Samuel não vai aonde está o povo, é o povo que vai aonde está Samuel. Porque Samuel não é como a liderança passada. Samuel não vai pela cabeça do povo, o povo vai pela cabeça de Samuel. Samuel, profeta, Samuel, homem de Deus. Israel vai lá para Mispa para ficar perto de Samuel. Porque Israel quer ficar perto de quem está perto de Deus. E coisa boa, Diego, é ficar perto de quem está perto de Deus. Sabe por que as coisas às vezes ficam feias pro lado de gente? É porque sai de perto de quem está perto de Deus e fica perto de quem não tem nada com Deus. Fala para alguém do seu lado e cola com quem está colado com Deus. Oh, se eu descobrir quem está perto de Deus, eu vou falar com ele. Porque enquanto eu estou perto de quem está perto de Deus, o céu se abre, a glória desce, a vitória vem. Eu quero ficar perto de quem está perto de Deus. Já percebeu que quando você fica perto de quem está perto de Deus, mais próximo de Deus você fica? Mas você já percebeu que quando você fica perto de quem não está perto de Deus, mais distante de Deus você fica? Cola com fofoqueiro.
gostaria de clamar a Deus por vocês. Israel foi guerrear, e o que Samuel faz? Começa a clamar a Deus. Enquanto Samuel está clamando, Deus começou a pelejar por Israel. Ele pegou um cordeiro novo, sacrificou o cordeiro. E quando Samuel sacrificou o cordeiro, aí sabe o que Deus fez? Mandou saraiva misturada com pedra lá de cima. Pedra envolvida com fogo. Matou um monte de gente pedrada. Um cordeiro morto no Antigo Testamento, Deus honrou Israel. Um cordeiro morto no Novo Testamento, Deus honrou a igreja. Deus trabalha para quem trabalha por Ele. Samuel está orando e Deus está trabalhando. Samuel está orando, Deus está trabalhando. Fica de pé, por favor. Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem, no meio. Irmãos, esse mesmo lugar, Israel foi desonrado no capítulo 4. Deus permitiu Israel voltar no lugar da desonra. Glória, papai. Você não compreendeu, né? Deus poderia levar Israel para qualquer lugar de Israel, povo, para honrá-lo, mas Deus preferiu permitir Israel voltar para o lugar aonde ele havia sido desonrado, para honrar. O problema foi que na primeira batalha não tinha profeta e não tinha pedra. Pai. Agora na segunda batalha tem profeta, tem pedra. Ele pôs a pedra entre Mispa e Sem. A pedra representa Jesus. É Samuel dizendo: essa guerra nós não vamos vencer no meu nome, mas é no nome dele. Essa guerra não vamos vencer no meu nome, venceremos no nome dele. Quando ele pôs a pedra, ele disse: Ebenezer! Pega na mão do seu irmão. Deus vai honrar pessoas aqui, Pai. Deus vai honrar crentes que entraram por esta porta. Tem gente que está pensando que isso é só um culto normal. Eu vim aqui para que acaba logo a hora para eu ir para casa. Tem pessoas pensando que é só um culto comum. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: a dupla honra está chegando aí. Nós vamos recuperar aquilo que havia sido roubado. Fecha os olhos. Fecha os olhos, eu vou te abençoar agora. Vem, olha aqui. Vem a pedra, já está colocada nesse terreno. Fecha os olhos agora, Valdir. Eu vou deixar você adorar, depois eu oro. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou te dar 30 segundos para você cantar.
Levante as mãos para o céu. É porque a pedra já está aqui. A pedra é Jesus. Agora eu quero saber se tem Samuel. É uma dobradinha. Samuel e pedra. Pedra e Samuel. A pedra eu sei que está aqui, porque eu sinto a presença dela. Agora a pergunta: tem Samuel? Então coloca no ombro a mão, pai. Coloca no ombro. O pastor Eliseu vai continuar louvando, mas você vai ter